E aí pessoal, João Homem aqui na área novamente, agora com outro layout, Uau! mais bem vestido. Tava ali, fui fazer um exame. Não, tô brincando. Vamos lá. Nas aulas anteriores nós construímos todos os elementos fundamentais do seu setup personalizado. Hoje nós vamos falar sobre um tema que separa os traders amadores dos profissionais. As métricas que realmente importam para avaliar e melhorar a sua estratégia. Mas antes, como sempre, as always, previously on Lost. Nós já entendemos que setups prontos não funcionam. Tá, gente, não é uma regra, tá? Mas eu gostei de falar isso toda aula. Nós desenvolvemos também uma mentalidade de trader autor. Aprendemos a observar o mercado, compreendemos a equação do trade, formulamos hipóteses operacionais, estruturamos nossa estratégia, validamos com backtests e aprendemos a fazer ajustes inteligentes. Agora vamos aprender a medir o que realmente importa, porque como sempre digo, o que não é medido não pode ser melhorado. Não fui eu que inventei essa, mas eu copiei bem. E muitos traders estão medindo as coisas erradas. Exato. Para de ficar medindo a coisa errada, rapaz. Bom, nós vamos começar entendendo as métricas fundamentais que todo trader deveria acompanhar. Vamos lá, pessoal. Existem 4 métricas fundamentais que formam a base de qualquer análise séria de performance no trade. A primeira delas, uma que me ajudou muito a desenvolver meus operacionais. Eu acho que serve para todo mundo. MEN, média de ganho normalizado. É quanto você ganha, em média, nos trades vencedores, normalizado pelo risco. Por exemplo, se o seu risco médio é de R$100 por trade, vamos falar de dólar. Por exemplo, se seu risco médio é de $100 por trade e você ganha em média $200 nos trades vencedores, bom, sua média de ganho normalizada é de 2 Rs. Segundo, média de perda é quanto você perde em média nos trades perdedores, também normalizado pelo risco. Idealmente, sua média de perda deve ser próxima de 1 R, indicando que você está respeitando os seus stops. 3, e uma que para mim é tipo assim, tinha que estar em primeiro lugar de tudo, é o payoff. É a relação entre o primeiro que eu te falei, tá? Dos ganhos, a média de ganhos ali, e o segundo, a média de perdas. Tá? Então, por exemplo, se a sua média de ganhos normalizada é de 2R, tá? E sua média de perdas é de 1R, o seu payoff é 2:1, certo? Isso significa que, em média, você ganha 2 vezes mais nos acertos do que perde nos erros. E o quarto aqui, a quarta métrica é taxa de acerto. É a porcentagem de trades que resultam em lucro. Por exemplo, se você faz 100 trades e 40 deles são lucrativos, a sua taxa de acerto é de 40%. Essa foi fácil, né? Pois é, agora vai um ponto crucial. A taxa de acerto, que é a métrica mais obsessivamente perseguida pela maioria dos traders, é na verdade a menos importante dessas 4. Vamos a um exemplo concreto para entender o porquê. Trader A, ou aquele trader A que a gente está falando aqui direto e reto. Taxa de acerto, 70%. A média de ganho ali, 1R. Média de perdas, 1R. Ou seja, payoff, 1:1. A expectativa dele é 0,7 vezes 1R menos 0,3 vezes 1R. Ou seja, 0,7 menos 0,3R. Que aí vai dar 0,4R por trade. Já o trader B, a taxa de acerto dele é de 40%. A média de ganho ali em 3R, a média de perda em 1R, o payoff é então 3:1. A expectativa dele é a seguinte, 0,4 vezes 3R menos 0,6 vezes 1R, que vai dar 1,2R menos 0,6R, que é igual a mais 0,6R por trade. Você percebeu? O trader B tem uma taxa de acerto muito menor, mas uma expectativa matemática 50% maior. No longo prazo, ele será muito mais lucrativo do que o trader A. Quando eu comecei no trade, eu era obcecado com taxa de acerto igual qualquer um que chega aqui. Queria estar certo o tempo todo. Eu desenvolvi estratégias, cara, com taxa de acerto altíssima, pelo menos eu achava que tinha, né? Mas com payoffs baixos, que é uma equação, não adianta, não tem como pegar os dois melhores ali, taxa de acerto altíssima com payoff alto. Tá? Então o resultado disso, obviamente, lucros medíocres e, cara, uma fragilidade extrema. Bastava uma sequência de perdas para eliminar ali meses de ganhos. A virada veio quando eu entendi que o payoff é muito mais importante que a taxa de acerto.
Eu passei a focar em estratégias com payoff de pelo menos 2:1, como eu já falei com vocês aqui, mesmo que as taxas de acerto fossem um pouco mais baixas. Daí a minha lucratividade disparou. E mais importante, minha estabilidade emocional também. O segredo, gente, não é acertar muito. É ganhar muito quando acerta e perder pouco quando erra. Você tem que controlar essas variáveis da melhor forma possível. Bom, agora que entendemos as métricas fundamentais, vamos falar sobre quais delas realmente revelam a sua evolução como trader. E ó, aqui está uma verdade inconveniente. O seu saldo final não é necessariamente o melhor indicador da sua evolução. Quer saber por quê? Porque no curto prazo, o saldo pode ser fortemente influenciado pela sorte ou azar. Você pode ter uma estratégia ruim e ainda assim ter lucro por um tempo. Ou ter uma estratégia excelente e enfrentar um drawdown temporário. O pior de todos aí é quando o cara está errado, está fazendo errado, mas está ganhando dinheiro. Porque aí ele não muda, ele não vê que ele está fazendo errado. E quando ele perder, ele vai achar que é outra coisa. Mas vamos lá, as métricas que realmente revelam sua evolução são expectativa matemática por trade. Como a gente viu anteriormente, é a combinação da sua taxa de acerto, a média média de ganhos e a média de perda. Uma expectativa consistentemente positiva e crescente ao longo do tempo é o sinal mais claro de evolução. Fator de lucro é a relação entre o total de ganhos e o total de perdas. Um fator de lucro acima de 1,5 é considerado muito bom. E acima de 2 é excelente. 3. Drawdown máximo. A gente já falou sobre isso. É a maior queda do seu capital a partir de um pico. Ou seja, você fez uma performance aqui, aí você começa a ter dias ruins, cai aqui, você está em drawdown. Caiu desse pico. Aí você tem que renovar o pico, renovar a máxima. Tá bom? Um drawdown máximo decrescente ao longo do tempo indica que você está gerenciando melhor o seu risco. Consistência na curva de capital. Isso é o que todo mundo quer, mas poucos chegam lá. É uma curva de capital suave, sem grandes oscilações. Isso indica uma estratégia robusta e bem executada. Quando eu vejo relatório de performance que é tipo alta infinita, de repente uma queda absurda, cara, pra mim isso aí tá fora, tá? O negócio é o dia a dia, o dia a dia. Vai um sobe e desce danado, às vezes desce um pouco mais, ou então um pouco mais de tempo descendo, né? Às vezes pegam subidas grandes ali, que bom, né? Mas nada assim vertical, tá? Então, relatório de performance para mim muito com movimentos verticais não funciona. Uma métrica que transformou minha visão sobre minha própria evolução foi o que eu chamo de taxa de execução. A porcentagem de vezes que executei corretamente minha estratégia conforme as regras. Eu já falei isso aí em aulas anteriores. Tá? Fica de olho nessa taxa de execução, porque o nosso comportamento é o que mais tira trader do mercado. Eu percebi que muitas vezes o problema não era a minha estratégia, mas sim a execução inconsistente dela. Quando eu comecei a medir e focar na melhoria da minha taxa de execução, os meus resultados melhoraram drasticamente, mesmo sem eu ter mudado a estratégia em si. Outra distinção importante é entre métricas de resultado e métricas de processo. Métricas de resultado, saldo final, taxa de acerto, retorno percentual e métricas de processo são taxa de execução, aderência às regras, disciplina na gestão de risco, ou seja, são diferentes métricas, mas que você usa para poder evoluir nisso aqui. No longo prazo, as métricas de processo são muito mais reveladoras da sua evolução como trader do que as métricas de resultado. Pois é. Vamos lá para o aspecto prático disso aqui. Quais métricas você deve acompanhar regularmente para ajustar a sua estratégia com confiança? Bom, aqui vai a minha recomendação para um dashboard semanal de métricas. Vamos lá. 1. Métricas diárias. Número de trades, ganho e perda líquida, maior ganho e maior queda, tá? Taxa de execução. Seguiu as regras? 2. Métricas semanais. Taxa de acerto da semana. Precisa saber como é que foi a semana ali. Tá? Payoff da semana. Expectativa matemática por trade. E comparação com semanas anteriores. Isso é muito importante. E 3. Métricas mensais. Curva de capital, obviamente. Drawdown máximo naquele mês. Né? Fator de lucro. E análise de padrões e tendências. Perceba como dá para organizar as informações de forma visual e intuitiva,
com gráficos e tabelas que permitem identificar rapidamente tendências e anomalias. Vamos lá. A frequência ideal para analisar cada tipo de métrica varia. Algumas métricas, como a taxa de execução, podem ser analisadas diariamente e devem ser diariamente, porque você é um day trader no caso. Outras, como o fator de lucro ou drawdown máximo, fazem mais sentido, obviamente, em períodos mais longos, como mensal ou trimestral e por aí vai. Uma prática que eu adotei e transformou minha análise foi o que eu chamo de revisão de contexto. Além das métricas puras, eu analiso semanalmente como a minha estratégia se comportou em diferentes contextos de mercado. Tipo, como foi a performance em dias de alta volatilidade versus os dias de baixa volatilidade. Como foi a performance em tendências de alta versus tendências de baixa. Como foi a performance em diferentes horários do dia. Isso lá no início, cara, me deu aí. Hoje em dia eu sei qual que é a minha janela operacional, né? Eu sei os momentos de mercado. Eu sei como agir no mercado de tendência, o mercado lateralizado, né? Mercado com muita volatilidade, pouca volatilidade. Mercado com tamanho ou sem tamanho, tá? Isso tudo você vai ter que saber no futuro como se comportar em cada tipo de mercado. Você só vai saber se fizer toda essa análise que eu estou te falando. Essa análise contextual me permitiu identificar em quais condições minha estratégia realmente brilha e em quais eu devo ser mais cauteloso ou até mesmo ficar de fora. E falando nisso, aqui vão algumas armadilhas comuns na interpretação das métricas, tá? Tirar conclusões com base em amostras pequenas. Eu já falei sobre isso em outra aula. Confundir correlação com causalidade. Pô, essa aí é batata, cara. Pô, toda vez que a lua muda de fase, o índice faz isso aqui. Ignorar o contexto de mercado, né? Muita gente só quer ver o candle formar, aquela formação de candle, opera assim, pronto, acabou. Não, tem que saber observar o contexto de mercado. Focar apenas em métricas de resultado e ignorar as métricas de processo, ou então nem saber que elas existem. Outra coisa é ajustar a estratégia baseado em outliers, valores extremos que não representam a norma. Vai acontecer de um valor muito alto de alguma coisa, um valor muito baixo de outra coisa, né, no meio daquele bolo todo ali de trade que você vai fazer. E cara, isso aí, né, o outlier ali não é referência. Lembre-se, o objetivo de acompanhar métricas não é apenas avaliar o passado, mas sim orientar decisões futuras. Suas métricas devem te ajudar a responder perguntas como eu devo aumentar ou diminuir o tamanho das posições? Essa estratégia ainda está funcionando? E essa pergunta a gente se faz direto e reto, tá? Em quais condições, por exemplo, eu devo aplicar essa estratégia? Vai te responder isso tudo aí. E aí, galera, vamos lá. O que a gente aprendeu aqui nessa aula? As 4 métricas fundamentais, né? A média de ganhos, a média de perda, payoff, tudo ali pelo risco, né? Payoff, taxa de acerto. A gente aprendeu por que o payoff é geralmente mais importante do que a taxa de acerto, quais as métricas, né, realmente revelam a sua evolução como trader, como criar um dashboard eficaz para acompanhar sua performance e, cara, vem muito mais por aí. Tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre gestão de risco, ou aula que ninguém gosta, e como ela pode te dar liberdade operacional. Um conceito que parece contraditório, mas que vai transformar a sua relação com o mercado, pode ter certeza disso. A sua tarefa até lá, e olha que eu vou cobrar, é criar seu próprio dashboard de métricas, seguindo o modelo aí que a gente discutiu hoje, tá? Comece a registrar suas métricas fundamentais e identifique quais aspectos da sua performance precisam de mais atenção. No trading, assim como em qualquer empreendimento sério, o que é medido melhora. Comece a medir as coisas certas e você verá sua performance evoluir de formas que você nunca imaginou possíveis. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada.